Qual exame eu devo fazer? Qual profissional eu devo procurar? Qual especialidade? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa é uma série de lives que acontecem todos os dias às 7h59 da manhã aqui no Instagram. Se você está vendo esse vídeo gravado no IGTV ou no YouTube, eu sugiro que você passe alguns segundos que eu vou cumprimentar as pessoas que estão aqui online, ao vivo comigo. Vai até o minuto 1.32 que eu já cumprimentei todo mundo. Bom dia Mari, tá engajadíssima, hein? Gostando de ver, que bom que você tá participando de tudo. Franciele também, Jaqueline, eu vou responder as perguntas no final, tá? Acompanha aqui, se você não conseguir ficar até o final, depois você vê o finalzinho que eu respondo a sua pergunta, tá bem? Bom dia, Andressa, bom dia, Jai. Oi, Fischer, Lisandra, também sempre aqui. Muito feliz de ver vocês acompanhando, de visualizar aí o engajamento, a imersão que vai acontecer no dia 26. Tudo isso que eu venho falando, que eu venho conversando, é um aquecimento para que você chegue lá na imersão já com mais informação para você poder agir melhor diante do que está acontecendo, da situação. Deixa eu ligar a luz aqui para ver se fica melhor. A Raque falando que está firme e forte no tratamento, é isso mesmo. Deixa eu só ligar a luz que eu esqueci de ligar. Que bom, fico feliz em saber. Melhorou, né, com a luz ligada. Bom dia, Marina. Oi, Graziele, bom dia. Quero conversar com vocês hoje de uma forma um pouco mais profunda, porque em outros vídeos, quem está me acompanhando já há algum tempo, escuta eu falando um pouco sobre a questão de diagnóstico, de exames e tudo mais, mas hoje eu queria me aprofundar e até contar um pouco da minha experiência clínica, tanto da minha avaliação em relação aos meus exames e também na fase de atendimentos, como que funciona quando você vai passar com um profissional, quando você passa com uma nutricionista. No caso, quando eu atendi em ambulatório, para quem não sabe, eu trabalhei quase 6 anos, foram 5 anos e 8 meses dentro do ambulatório da Mercedes-Benz do Brasil em São Paulo. Lá dentro tem tipo um mini hospital, são 12 mil funcionários e lá dentro tem um mini hospital. E eu entrei como estagiária e depois fui contratada como nutricionista, porque não tinha nutricionista clínica no ambulatório. Então, foi uma solicitação da Alemanha colocar uma nutricionista lá. Por quê, gente? Porque a empresa estava ficando doente, né? Os funcionários estavam ficando cada vez mais e mais doentes e não adiantava contratar só médico para tratar a doença e sim tinha que fazer um processo aí de prevenção e de tratamento das doenças primárias e secundárias para não evoluir. Mas isso é uma outra coisa. Porque eu sou especializada em doenças crônicas, tá? Então, por isso que era essa minha frente aí de atendimentos. Quando eu entrei lá, gente, depois de uns 2 anos, isso aqui vai fazer link com a questão dos exames, tá? Qual exame eu devo fazer, qual profissional eu devo procurar. Quando eu entrei lá, eu já estava há uns 2 anos mais ou menos na empresa, eu estava numa fase de muito cansaço, muita fadiga, o meu nível de energia já estava muito baixo. Eu explico o porquê, tá? Porque às vezes eu falando isso, falo, nossa, mas como que uma nutricionista estava se sentindo assim? Eu estava numa rotina já entrando atendimento, ambulatório e consultório. Eu atendia muitas pessoas. Eu ajudava muitas pessoas a melhorarem a sua saúde e o seu estilo de vida. E eu estava com o meu nível de energia muito baixo e eu achava que era só pelo fato de eu trabalhar muito. Nessa época, tá? Estou resgatando uma coisa ali do passado, só para a gente fazer link do que talvez esteja acontecendo aí com você e para você entender o que acontece num quadro aí de síndrome fúngica, como ele é lento e gradativo. Como ele começa, talvez pequenininho, que possa parecer assim, isso aqui não me incomoda, eu posso continuar vivendo assim, e depois vai crescendo, ficando gigante, até ter um estopim, que é algo que dói, que incomoda, que nos rouba energia mesmo, nos rouba autoestima, mexe com tudo. Talvez isso esteja aí acontecendo com você. Até se você quiser colocar aqui uma nota de 0 a 10, como está, né, a sua situação, 0 para ruim, 10 para ótimo, tá? Eu gostaria de saber, até para eu entender qual é o teu nível aí em relação ao tratamento.
Se você não começou nenhum tratamento, tudo bem, pode colocar do mesmo jeito. Então, nessa época eu já sentia essa questão do cansaço e da fadiga. Eu já estava com sinais e sintomas. Só que os sinais e sintomas, quando eu fazia exames, não mostravam muita coisa. Não mostrava ali que eu estava com, por exemplo, no meu hemograma, não mostrava uma anemia, não mostrava um sinal que eu estava doente. Tá? Mas eu já estava com sinais e sintomas. Aí o que começou a acontecer comigo pela questão do cansaço? Isso eu acho que eu nunca falei isso para vocês aqui em vídeos. Eu comecei a ter uma alteração, começou a sair secreção da minha mama, tipo leite. Quem tem cachorrinho sabe que isso às vezes acontece com cachorrinho também. Que até os médicos falam que é uma alteração fisiológica por o cachorrinho achar que está gestante. Eu não achava que estava gestante não, tá, gente? Era uma alteração mesmo pela questão já da orquestra que funciona dentro do nosso corpo. Ela começa a ficar bagunçada, em desequilíbrio. E nem sempre aqueles exames padrões vão demonstrar isso, tá? Mas os sinais e sintomas sim. Aquilo que a gente está sentindo, ele já mostra muita coisa. E aí eu fui lá e fiz um exame de prolactina e deu, obviamente, alterado, né? Porque eu já estava saindo, não precisava nem do exame. Vocês entendem? Não precisava nem do exame para ter uma comprovação que tinha alguma coisa de errado. Eu fiz o exame só para bater ali o martelo. E o que vai ser feito quando dá essa alteração? Nada, não tem o que ser feito. Eu fiz, na verdade, um ultrassom para ver se eu estava com algum problema na minha hipófise. Olha só, gente. Olha a busca para ver se eu estava com algum tumor, alguma coisa na minha hipófise, porque estava saindo secreção da minha mama. Mas, na verdade, o que estava acontecendo? Hoje eu sei por quê. Eu tenho experiência já clínica e não só a bagagem dos livros. Hoje eu consigo juntar os pontos do que estava acontecendo lá no passado com as informações acadêmicas, que na fase de uma menina de 25 anos, na época eu tinha 26, já estava indo para os 27, por mais que já estava ali com engajamento, com uma experiência na área, muitas coisas para assimilar para a vida pessoal ainda não estava no eixo. A gente acha às vezes que é madura, que tem as informações e tudo mais, mas isso leva um tempo para você entender o que está acontecendo com você, o que você está sentindo, juntamente aí com os exames, e às vezes faz uma bateria de exames e não vem nada. E o médico coloca lá, isso não é nada. Calma que eu vou explicar o que é o isso não é nada, que às vezes os profissionais podem ter te falado ou ter falado assim, ó, não encontrei nada aí nos seus exames. Enfim, com essa alteração, gente, não deu nada, tá? Não deu problema na hipófise, não deu nada. Eu sabia que eu estava com uma B12 baixa, pelos sinais e sintomas. Fui ali fazer uma correção em termos de suplementos e continuei a minha vida, tá? Continuei normal. Só que lá atrás, hoje, eu consigo já enxergar que eu já estava com sinais e sintomas da síndrome fúngica, tá? Por conta de micose persistente. Não era, no meu caso, não era candidíase, tá bem? Aí o que eu quero demonstrar para vocês, diante desse cenário, que às vezes a gente fica bitolado, querendo fazer vários e vários exames, a gente está numa fase de busca, de querer entender o que está acontecendo no nosso corpo, só que se eu faço exames e eu não tenho ali uma base sendo feita, eu ou não tenho resposta, ou o que vai sair vai me mandar me conduzir para essa base que precisa ser feita. Tá? Caso contrário, é medicação, né? Caso contrário, entra-se aí. Claro que eu não estou falando em casos gravíssimos. Sempre que eu falo aqui para vocês, são casos persistentes que já foi tentado aí alguma alternativa, algum antifúngico, alguma medicação ou algum cenário de uma pessoa que usou muito antibiótico, vive usando antibiótico aí por repetição, tá? Então, é esse cenário.
E relembrando lá essa história que eu comecei a contar para vocês, do meu caso da prolactina, isso é uma história bem do passado, foi antes mesmo do eczema. O eczema veio depois, tá, gente? Porque foi o estopim. Por isso que eu digo que o negócio começa lentamente até causar a dor que realmente te tira do eixo. Quando eu estava lá atrás buscando uma resposta também através de exames, eu era aquela que ficava ali querendo fazer vários exames para ver se tinha alguma alteração. Eu também fazia. Se você tem essa tendência, isso é natural quando a gente não tem a informação, não necessariamente a informação técnica, porque aqui eu estou falando isso para você, você está tendo essa informação. E na época eu também tinha. Mas a questão de você não conseguir olhar com clareza para a situação. É como se tivesse uma neblina mesmo, como se estivesse escuro e você não estivesse conseguindo enxergar que o caminho, que a direção, que o alvo que está sendo ali mirado está errado. Então, lá atrás, era a acne ainda persistente que me perseguia e a amidalite, tá? Eu vivia doente, com a imunidade baixa, tá? Eu estava alimentada, mas estava desnutrida, mesmo ali dentro de um processo de uma alimentação básica, saudável, mas já para aquela fase de vida, já tinham coisas acontecendo que estavam me tirando do eixo, tá? Já não estava sendo proporcional, a nutrição não era proporcional para a minha necessidade, por isso que eu vivia nesse loop, tá? Nesse loop aí. E isso, gente, sempre quando nós temos essa falha nutricional, abre as portas lentamente para o crescimento dos fungos. Porque quando você baixa a sua imunidade, as suas boas bactérias baixam também. E aí sobe fungo. Só que você não sente, não é igual uma infecção bacteriana, que você come alguma coisa estragada, você sente e passa mal. Não, o fungo vai crescendo lentamente, tá? E aí cada pessoa, quem é nova por aqui, talvez nunca tenha escutado isso, quem já me acompanha há bastante tempo já está cansado de escutar eu falar, mas eu repito por conta das pessoas novas, cada pessoa desenvolve algo diferente. É um conjunto de sinais e sintomas diferente para cada ser humano, porque depende do seu DNA. Ah, é porque a minha genética, é culpa da minha genética? Não, porque nós somos seres únicos na face da Terra. Tá? Você não é igual ao seu irmão, você não é igual ao seu pai e sua mãe, você é um serzinho único, tá? Então a resposta do seu corpo também será única. Talvez vocês observem aí na casa de vocês, tem pessoas que acabam fazendo alimentação, têm os hábitos semelhantes aos seus, mas não sentem o que você sente. Isso acontece aí? Talvez seu marido, sua amiga, sua esposa, sua mãe, seu pai... Ou talvez sentem e nem se importem, tá? Então, cada pessoa vai ter uma resposta aí diferente. Então, pensando em diagnóstico, essa introdução foi para mostrar que nem sempre os exames trarão a resposta. Tem exames que saem inconclusivos. Quando tem 5 frentes para fazer o diagnóstico, tá? O diagnóstico aí clínico de sinais e sintomas, que ele é chamado de sindrômico, tá? O etiológico, que é a causa da doença. O anatômico, que verifica a parte do corpo. O topográfico, que identifica a região do problema. E tem também o patológico, que é o estudo daquela doença. Mas quando a pessoa vai buscar um médico para ter um diagnóstico da doença, nem sempre tem todas essas respostas. Quantas vezes eu já atendi pessoas que atendi, estão no método também, pessoas que falam assim, eu fui em 3, 4, 5 profissionais e o profissional falou assim para mim que isso não é nada, que os meus exames estão normais. O isso não é nada, os exames estão normais, o que o profissional quer dizer? Eu não sei o que está acontecendo com você. Dentro dessas características aqui, desse padrão, desses 5 pontos, eu não sei o que está acontecendo com você.
Então isso não é nada, porque não é algo que vai te deixar acamado, porque não está grave o suficiente para te tirar das suas atividades. E aí no caso da síndrome fúngica, a pessoa fala assim, Sheila, mas qual médico e qual exame eu tenho que fazer para identificar o meu problema? Se o problema da pessoa é visível, se o crescimento fúngico é visível na pele, na unha, na boca, no couro cabeludo, quando você vai no médico, ele olhando, ele já consegue identificar, pela experiência clínica dele, pela questão dos sinais e sintomas. Quando quer ter uma certeza do nome do fungo e da levedura, vai lá e pede o exame. Só que, gente, síndrome é conjunto de sinais e sintomas. Você não faz um exame para entender se você tem uma síndrome. Eu faço a relação com síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É a pessoa que tem alteração de colesterol, triglicérides, hipertensão, está acima do peso. Tem um conjunto de sinais e sintomas que levam essa pessoa à síndrome do metabolismo dela, que pode levar essa pessoa a uma morte súbita. Então, isso aqui é uma parte técnica, tá? Que eu estou falando para vocês. Então, da síndrome metabólica, a pessoa não vai lá e faz um exame, ó, você tá com síndrome metabólica. Não. A avaliação são esses conjuntos de doenças. No caso da síndrome fúngica, como fungo é uma coisa muito difícil de estudar. Assim, fungo, bactéria e vírus, cada um desses grupinhos aí tem características muito diferentes. Estudar fungo é uma coisa muito difícil, gente. Muito. Até por isso que quando saiu a notícia do superfungo, um dos pontos que os médicos, os biólogos bateram muito na tecla é que a maioria dos profissionais que trabalham em UTI não estão preparados para entender os sinais e sintomas desse quadro, desse tipo de cândida do superfungo, para poder fazer a coleta certa, para entrar com a medicação, que não tem muitas, nesse caso não tem muitas. E ali é caso de risco, é risco de vida ou morte. Se entrar com um antibiótico num caso de superfungo no caminho errado, numa direção errada, a pessoa morre. Porque fungo, ele é difícil de ser identificado, tá? Claro que os fungos, isso eu tô falando de um caso mais grave, tá, gente? Mas claro que os fungos, quando a gente pensa em síndrome fúngica, que a gente está numa situação de desconforto, de falta de ânimo, falta de energia, com infecções de repetição, às vezes tem, às vezes não tem, com problemas gastrointestinais, que envolve estômago, intestino, com problemas estéticos que na verdade refletem o lado de dentro. Então não tem como ficar buscando, pincelando ali, eu quero saber qual é o diagnóstico disso. Quanto mais você demorar para agir, mais você vai ali, ó, perdendo a sua saúde. Porque os fungos, eles liberam enzimas e digerem o nosso material, o nosso material que eu digo, o nosso corpo, que são chamadas aí de células ou de queratina, depende de onde ele está. Então, quando há coceira, incômodo, vermelhidão, é porque tá ali, ó, tá comendo, tá? O jeito mais popular de se falar está sendo consumido. E quando há um desconforto, aí no caso digestivo, intestinal, é porque está uma bagunça do lado de dentro em termos de aceitar aquele alimento para poder o seu corpo aceitar no sentido, eu estou recebendo esse alimento, eu estou conseguindo pegar desse alimento o nutriente. O seu corpo ele não está respondendo bem. Mesmo que seja, gente, um grupo de alimentos muito saudáveis que vocês veem às vezes outros nutricionistas, outros profissionais, porque ali o foco da postagem daquele profissional não é síndrome fúngica. Tá? É importante sempre você, quando você ter esse senso crítico, quando você acompanhar os conteúdos, para você falar, mas isso aqui casa com o que eu estou querendo tratar? Essa informação? Casa com o meu objetivo?
Isso aqui faz sentido para o tratamento de síndrome fúngica? Tá? E aí você vai conseguir ter um senso crítico, como eu disse, melhor para poder falar, isso aqui não é para mim, essa informação não condiz. Por isso que às vezes ali ficar envolvido com muitas informações podem mais te atrapalhar do que te ajudar. E é claro, gente, quem está buscando aí, já fez vários exames, já entendeu que tem que buscar um caminho diferente, que está aqui acompanhando esse conteúdo, já virou uma chave bem importante, porque já entendeu o poder da nutrição, já entendeu o valor da nutrição aí na sua vida. Sei que para algumas pessoas pode parecer até óbvio, falar assim, mas lógico que a nutrição é importante. Para muita gente não é, gente. Independente da classe social, tá bem? Independente. Pode ser a pessoa mais do topo da galáxia, ou a pessoa ali independente. Não é todo mundo que entende o papel da nutrição ali na sua rotina. É por isso que muitas pessoas, depois que ganham rios de dinheiro, aí se voltam aos cuidados da nutrição, porque ficou adoecido e não adiantou muito ficar rico e doente, né? Melhor ali ter saúde do que não ter, tá? Eu anotei aqui algumas informações para eu reforçar aqui com vocês. Se você está pensando assim, eu quero fazer exames, eu quero esperar o resultado dos exames para ter um ponto de partida, não falo para você, não tiro o mérito de você achar que isso é importante, porque sim, em casos gravíssimos, tá? É importante sim a gente colher exames. Agora, para casos que, como eu disse, a base não está sendo feita, ainda não se tinha um entendimento da terapia nutricional, para eu ter ali uma base corrigida, para daí sim, eu ainda estou sentindo isso, deixa eu fazer um exame para eu entender o que está acontecendo. Faz sentido. Mas faz sentido se eu estou com vários sinais e sintomas, fazer exame, me desgastar, gastar energia, sendo que eu não estou mexendo ali na minha base, tá? Não faz, gente, não faz. E como eu disse, não é algo tão claro, às vezes tem alguma coisa que coloca a gente mesmo num fundo obscuro, que a gente, dependendo da fase de vida que a gente está vivendo, a gente não consegue enxergar isso. Nesse passado, ali bem passado que eu contei para vocês, no caso da prolactina, era uma coisa que eu não conseguia já enxergar. Porque eu estava ali num processo de desnutrição já há algum tempo, desde a época que eu era bancária, para quem não sabe, eu era caixa de banco, entrei como atendente, tá? Como telemarketing, e aí eu fiz processo seletivo para virar caixa para poder ganhar mais e pagar a faculdade de nutrição, porque a faculdade de nutrição era uma paulada, é ainda, né? Então, assim, esse processo exige aí uma busca de autoconhecimento. Só que eu não digo mas é muito difícil eu entender isso. Não, precisa ter alguém assim falando, igual eu estou aqui conversando com vocês. Se eu visse na época alguém falando assim pra mim, Sheila, você já pensou, tem alguma coisa aí que não está se encaixando na tua rotina? Né? Ia ser um despertar para mim. E aí é isso que eu espero que seja aí para você, esse despertar. Para você olhar agora, a partir de agora, se você ainda não fez isso, de uma maneira diferente para a tua rotina, para não ficar só em busca do médico e do exame como uma mina de ouro, tá? Como se aquilo vai ser a mina de ouro que vai resolver todos os meus problemas. Infelizmente não é, tá bem? E aí, gente, eu vou olhar aqui as perguntas de vocês para eu complementar aqui a informação, que tem um outro ponto importante que eu quero falar com vocês sobre exames para quem já está em um outro nível. A Lea colocou assim, passei a vida indo em médicos e ano passado que descobri algo de fato sério. Porque assim, o exame, ele tem ali um valor de referência, mas vocês concordam comigo? Bem, seguem aqui a minha linha de raciocínio para vocês verem se vocês concordam ou se não, vocês acham que não tem nada a ver. Que a linha de referência ela é muito ampla. Então, o mínimo do máximo tem uma distância ali absurda. E aí é feito um estudo populacional, mundial, com pessoas diferentes,
com etiologia, com características, com etnias diferentes. E é feita uma média desses exames. Só que não é levado em consideração detalhes específicos como a sua rotina, como está a sua vida, como que você está sentindo. Então, se está dentro ali de uma média, se ainda não está uma doença muito grave para dar uma alteração, o teu exame pode não mostrar nada. Ou ele pode persistir mostrando ali um problema e você fala, mas eu já estou fazendo isso, já estou seguindo esse caminho, já corrigi isso, já fiz isso, mas esse exame não melhorou. Porque o alvo está errado. É igual uma pessoa que vive, um exemplo, tá? Uma pessoa que vive com, eu tenho vários desses casos no método de relatos, vive com cansaço, com fadiga e com sinais de síndrome fúngica e vão lá para a característica, é anemia, é falta da B12 e tudo mais. Só que como o problema é intestinal, a nível intestinal, de controle de fungos e bactérias, se não consertar isso, não tem suplemento que vá resolver. Tá? Isoladamente. Então, coloca-se ali um montão de suplemento sem fazer a terapia nutricional certa para o objetivo certo e a pessoa não se sente melhor. Eu valorizo suplementos, tá? Quem acompanha aqui há mais tempo sabe disso, eu gosto de suplementos, falo bastante sobre suplementos. Lá no método tem muito conteúdo sobre suplementos, porque a cada fase da vida, a cada momento, a cada hoje, o suplemento ele pode agir de maneira diferente, tá? Qual o sentido disso? Às vezes eu penso uma coisa e para explanar aqui para vocês pode soar diferente. Então, o hoje, o que eu estou sentindo hoje, um suplemento de uso pontual no hoje, ele pode agir de modo positivo. Tá? Isso é nutrição. Então, faz sentido. O que não faz sentido é colocar um monte de suplementos, ficar tomando durante um tempão e não conseguir encaixar com aquilo que você está sentindo, com a sua evolução, com o teu objetivo principal, da onde você partiu, começou e para onde você vai. E é isso que a gente vai alinhar também na imersão. Eu vou te mostrar como fazer isso. Como você vai colocar aí no teu papel, no teu celular, no teu calendário, a sua data de partida e organizar a sua evolução. Porque, gente, se a gente não celebra essas pequenas evoluções que trazem muitos benefícios, a pessoa acha que está sempre afundada no problema, que não está dando certo, porque ela não conseguiu montar ali, organizar o que está sendo feito, o que estava acontecendo, para onde vai. Tá? Então é preciso organizar isso, é muito importante, tá bem? A Jaque perguntou, se tenho mais de 3 sinais e sintomas, é com certeza síndrome fúngica? 3 sinais e sintomas característicos da síndrome fúngica, sim. Tá? Então, vou dar um exemplo bem simples. Então, a pessoa que tem um problema vulvovaginal, um exemplo, tá? Pode ser outros problemas, se só um. Tem um problema no cabelo, está ali com uma acne, está surgindo uma acne persistente. É um sinal de síndrome? Sim, são 3 sinais e sintomas. A maioria das pessoas acabam tendo mais de 3 sinais e sintomas, tá? Então, eu tenho um problema gastrointestinal, um desconforto. Estou sentindo que eu não estou aproveitando bem os nutrientes. Por quê? Por que você sente isso? Porque você não consegue ter energia ao longo do dia. Porque, gente, o nosso pico de energia ao longo do dia, claro que muda. De manhã você está ali no seu ápice. Se isso não está acontecendo, claro que você vai olhar para o teu sono, mas se você dormiu e não acordou no seu ápice de nível de energia, isso é um sinal de que o seu corpo pode não estar aproveitando bem os nutrientes. Aí você tem um problema de pele. No meu caso, ali a dermatite, o eczema desidrótico, que foi o que eu desenvolvi. E eu estava com a micose, tá? Micose persistente. E aí eu tive ganho de peso. Eu tinha outros sinais e sintomas também. Então, isso é um conjunto, é uma síndrome, tá? Então, é importante entender esses 3 sinais e sintomas ou mais, que são característicos aí do que é a palavra síndrome, tá? Que síndrome indica um conjunto. E às vezes a pessoa fala assim, mas não tem mais nada que me incomoda, eu só tenho uma micosezinha aqui na unha, que não tá me causando dor, não tá me causando incômodo, mas eu tô com essa micose. É porque a pessoa não consegue perceber os outros sinais e sintomas. Porque às vezes a pessoa tá tanto tempo com esse problema, tanto tempo, que ela acha normal.
tá? Ela acha normal. Então, às vezes a pessoa está com tanto tempo, às vezes com falta de energia, falta de vitalidade, que ela acha que isso é normal, tá? Questão de libido também, envolve, gente, todo o nosso corpo. Então, eu tô com uma dor de cabeça persistente, não passa. Eu tô com outro incômodo ali, mas eu tô tocando a vida, né? E meus exames deram normais, o médico falou que eu não tenho nada, então segue, vamos seguir aqui. E aí, quando vem o estopim, né? Quando é a última gota do balde, às vezes pode aparecer, nossa, desenvolvi um quadro autoimune. Por que eu desenvolvi esse quadro autoimune? Ou por que eu desenvolvi outro quadro autoimune? Ou por que eu estou ganhando peso, eu estou ganhando gordura corporal mesmo seguindo uma alimentação saudável? Por que eu não consigo ganhar massa muscular? Vocês entendem? Aquilo que você não consegue evoluir, que o teu corpo está te puxando, e mesmo você se esforçando, mesmo você fazendo, você ali não consegue colher frutos disso, é um sinal de alerta sim, tá bem? Ó, a Jaqueline colocou, a ginecologista fala que é normal a minha candidíase, porque ela manda eu tomar fluconazol aí durante 6 meses. Isso é avaliação convencional, tá? Os protocolos de fluconazol, itraconazol, das medicações padrões de tratamentos fúngicos, é protocolo médico convencional, não envolve saúde integrativa. Talvez para você o nome saúde integrativa seja algo novo, mas a saúde integrativa, o que é? É o profissional que se importa com o todo. Aí você fala, Sheila, mas não é todos os profissionais deveriam se preocupar? Às vezes aquele profissional não se preocupa, gente. Às vezes aquele profissional não está se preocupando nem com a rotina de vida própria, tá? Não são todos, tá? Assim como eu estou falando dos colegas de um modo geral, porque nem todo mundo, nem todo nutricionista, gente, tem um estilo de vida saudável, tá? Assim como nem todo médico vai se importar com o seu estilo de vida saudável, porque essa pessoa também tem. Ah, mas eu preciso ter um estilo de vida saudável para sair da síndrome fúngica? Não, você precisa fazer a terapia nutricional para sair dessa, e depois o estilo de vida que você vai decidir ter, aí é uma escolha sua, tá? Aí é de cada um, não é obrigatório se a pessoa não quer, tá bom? Aqui a Helenice colocou, até isso, meu corpo não está absorvendo os nutrientes. Sim, se nós estamos com um quadro persistente aí que não melhora, é sinal de mau aproveitamento. Ah, mas Sheila, o que isso quer dizer? Quer dizer que o seu corpo não consegue, junto ali, quem ajuda a fazer essa digestão são as bactérias, tá? Não consegue quebrar isso para aproveitar, porque precisa quebrar de um jeito que o seu corpo consegue puxar os nutrientes. E as bactérias ajudam esse processo. E aí, se há um quadro fúngico associado, há uma briga. E esse processo aí não acontece, tá? Esse processo de digestibilidade não acontece. Ah, e é só tomar probiótico que resolve? Não, semana que vem eu vou falar sobre isso. Aliás, eu já adianto aqui, semana que vem serão lives que eu falarei de temas que vocês mais perguntam. Então, quem preencheu a ficha da imersão, se você ainda não faz parte da imersão, é só fazer a inscrição, o link está no perfil. Eu vi lá as perguntas de vocês, então os temas serão direcionados para aquele conteúdo e vai ter participação também de médicos, tá? Então não estou aqui sozinha, falando sozinha. Então isso que eu falo para vocês, virão médicos aqui para fazer também aí o papel da saúde integrativa como um todo, né? Para que isso fique muito bem claro, tá bem? Que eu não estou sozinha nessa. A Lu colocou que sofreu de bulimia durante 25 anos e hoje faz terapia, sente muito incômodo com várias comidas. Pode ser? Pode, porque você teve ali uma baixa imunidade durante esses 25 anos, então pode ser sim, tá bom? A Márcia colocou, temos que tomar remédio para vermes ou a terapia serve também? A terapia nutricional, juntamente com alguns suplementos chaves, eles te protegem, tá? Então, protege também em relação a parasitas. Agora, se você já tem parasitas, um exemplo, você identificou isso no exame de fezes, aí tem que fazer o tratamento para os parasitas associados com o da síndrome fúngica, tá?
Exames básicos, gente, que mostra assim, um panorama muito importante da nossa saúde, para fechar esse ponto, o hemograma ele não é um exame simplista, tá? Ele traz bastante informação, o exame de urina e o exame de fezes. Só que lembre-se sempre, claro que tem outros exames, tá, gente? Eu tô falando de uma maneira bem simplista, não vou entrar em vitamina D, em B12, nesses pontos, por quê? Porque o que temos que alinhar aqui? A base. Você vai correr atrás de exames pensando em prevenção. O errado do modo de vista, como a gente olha para o nosso corpo, é buscar o exame só para tratar. Só para tratar. Então, para eu fazer um exame, para isso me trazer bastante informação, eu preciso estar com essa base corrigida. O que é essa base, Sheila? A terapia nutricional aplicada, para eu saber que eu estou fazendo a minha parte, que eu fiz o que precisava ser feito, para daí sim eu ali lapidar com um exame. Se eu ainda não estou fazendo o que precisa ser feito, o que vai me adiantar ficar fazendo vários exames? Tá fazendo sentido aqui para vocês? Tá? Aí fica fazendo, faz exames e não tem resposta nenhuma, ou tem uma resposta que já estava muito bem clara, tá? A Jaqueline perguntou em relação aos vômitos no período de remissão, não é normal, tá, Jaqueline? Então veja se você não está gestante, esse é um ponto importante, porque eu tenho pessoas que estão lá no método que me mandaram mensagem, Sheila, agora eu tô grávida, não sei se já estava tentando, aí a saúde melhorou e ficou grávida, tá? Então veja se você não está grávida ou veja se não foi algum caso de intoxicação, alguma coisa do tipo. Se persistir, você precisa entender o que está acontecendo, tá? Colocou assim, eu tenho candidíase recorrente, dermatite seborreica, já faço dieta. Então, aí achamos o primeiro ponto. Dieta é o que você escolheu como os alimentos mais frequentes na sua vida. Dieta, pensa assim, a dieta que é lá dos japoneses, dieta dos americanos, dieta dos brasileiros. Dieta são os alimentos mais frequentes na vida da população ou da pessoa. Não quer dizer que o nome dieta está mostrando que você está fazendo uma terapia nutricional para o seu problema, tá bem? Então, esse é um ponto importante. Aí ela diz que percebe que no período de ovulação e menstruação entra em crise. Isso se deve, muitas vezes, pela sua questão hormonal, pela predominância estrogênica, tá? Então, observe a sua composição corporal, se você tem um estoque aí de gordura na região coxa, glúteo, claro que mulher tem, isso faz parte da nossa fisiologia, mas veja se isso aumentou muito com o passar dos anos e na região abdominal, tá bem? Então, isso mostra que você tem uma prevalência desses hormônios e essa característica aí te leva a você ter esses pontos de crise. E com a terapia nutricional, você alinhando isso, você consegue melhorar esse perfil, tá bem? A Franciele colocou aqui, comigo foi assim, problemas digestivos, dor de cabeça, falta de energia, nunca descobriam o que era. É isso. É lá atrás, como eu disse, que eu, lá nos meus 20 e poucos anos, já estava com esses sinais e sintomas, estava com uma nutrição, com alimentação, na verdade, né? Ok, mas não estava voltada para esses sinais e sintomas, tá? Que já eram da síndrome fúngica e eu não percebia. A Mari colocou, meu grau de ansiedade está tão alto que sinto muita agitação, insônia, falta de concentração. Mari, quando a gente pensa em grau de agitação, tem que pensar em eixo intestino-cérebro. O seu intestino não está saudável, tá? Quando a gente tem um nível de agitação muito fora do comum, assim como quadro de ansiedade e depressão diagnosticado, não pode se deixar de lado a saúde do intestino, tá? Então envolve também a questão de fungos e bactérias. Não é tão simplista de falar assim, olha, vai lá e só medita. Claro que é importante, tá? Terapia, meditação, essas frentes. Mas aquilo que você come, se alimenta, coloca ali para melhorar esse quadro, para você acertar isso daí, é o que vai fazer diferença para a comunicação ali dos micro-organismos com a liberação aí de hormônios para o seu cérebro, tá bem? Sem contar, gente,
um montão de vitaminas que são importantes, montão não no sentido de, tem que tomar um monte de suplemento, tá? Mas que faz parte aí de toda essa cadeia. Se faltar uma, eu já falei isso em um outro momento, desculpa até se eu estou sendo repetitiva, mas é porque eu sei que há pessoas novas por aqui, mas se falta uma vitamina, como por exemplo a B6, tá? Você vai ter esses sinais e sintomas que podem parecer com quadro depressivo. A B9, a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Ah, Sheila, eu tenho que fazer exames para isso? Qual exame eu faço para saber se essa minha vitamina tá baixa? Você conversando comigo e falando aí o que está acontecendo, eu já estou falando quais são os sinais aí de nutrientes que não estão legais, tá? Que não tá bom. Por isso que olha-se pele, olha-se sinais e sintomas, olha-se unha, olha cabelo, tá? Porque se o lado de fora não tá dando conta de se manter, é porque o lado de dentro tá desequilibrado, tá bem? A Raque colocou aqui, Sheila, estou emagrecendo durante o tratamento. Ela está em terapia nutricional no método, tá? Isso é esperado agora ou era para ser ao final do tratamento? Não que seja ruim. Não, a gente emagrece, a gente perde gordura corporal durante o tratamento, sem nem mesmo querer, às vezes a pessoa não quer, mas a pessoa percebe que está perdendo porque é um processo natural de um corpo que está voltando a funcionar. O metabolismo ele volta a ficar mais ativado, tá? Então, o metabolismo, o que é o metabolismo, gente? Eu tô aqui parada, conversando com vocês, eu tô gastando energia para falar e para pensar, mas o meu metabolismo, os meus órgãos estão todos funcionando. E gasta-se um nível de energia X para isso. Mas quando eu tô doente, meu corpo está querendo recuperar essa doença, então eu estou lá com um quadro de síndrome fúngica instalado, seja uma candidíase, uma dermatite, enfim, o corpo está combatendo isso. Ele está lá trabalhando para combater esse processo. Então, a minha energia não está voltada só para eu me manter aqui bem. Ele está direcionado para combater esse processo. Então, esse processo, esse combate, gasta muita energia para o corpo, mas não uma energia que nos emagrece, pelo contrário. É uma energia que nos engorda, porque qualquer coisa que come-se, o corpo ele quer estocar. E aí, durante o processo, você começa a perder essa gordura, porque ele vê que não tem mais essa necessidade, porque está tudo funcionando bem, tá? Então, é isso que acontece no processo. Aí as pessoas falam assim, mas Sheila, eu não quero emagrecer, eu quero manter esse peso e eu quero trabalhar com a minha massa muscular, porque ganhar peso é ganhar massa muscular, tá, gente? Não é ficar bombada, mas é não ter flacidez e tudo mais, que isso está associado aí com os cuidados que você precisa ter com a questão da síndrome fúngica. Isso, para preservar essa massa magra, é algo que é feito naturalmente com a sua nutrição, tá? Que aí pode ter a ajuda de alguns suplementos que eu falo no método também, tá? Que a gente entra nesse ponto, que inclusive eu coloquei um módulo de nutrição esportiva não porque eu quero que vocês sejam atletas e tudo mais, mas para entender ali o que é feito para essa questão da massa muscular, que para as mulheres é a questão da flacidez que acaba incomodando, tá bem? Os multivitamínicos são válidos para essa lapidação? A Gisele está perguntando. Os multivitamínicos, nem todos, tá? A maioria deles, esses que você encontra em farmácia facilmente, não vai ser um suplemento bem aproveitado pelo seu corpo. Então, para lapidação, não é legal, tá? Porque não é a forma ativa do suplemento. Lá no método, eu coloquei uma parte que eu falo dos suplementos, qual é a forma ativa, como que você pode fazer. E isso, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu tenho que ir pegar uma receita para tomar esse suplemento? Não. Mas claro que eu não quero que você faça isso sem ter uma orientação. Por isso que eu coloco lá no método como que você vai atrás disso, se você vai atrás de uma farmácia de manipulação, como que você vai fazer isso, tá? Mas não vai sair daí comprando um monte de coisa por conta, até para não atrapalhar mais o seu processo, principalmente cápsulas aí coloridas, com um veículo que nutricionalmente não te faz bem, tá? O que é o veículo? A cápsula. Se a cápsula tem lactose, tem corante, é azul brilhante, aí que vai deixar o seu intestino ainda mais doente, tá bem? Então, essa parte de exames, eu gostaria de saber se ficou alguma dúvida, se deu para entender a importância de eu não só de buscar aí um médico ou o exame para eu ter o nome da minha doença, mas o que eu tenho que fazer diante de algo que está persistindo
que eu já até procurei ajuda e não recebi uma resposta, porque eu escutei que não tinha nada ou que nada poderia ter sido feito, que a nutrição tem um poder de agir, que a nutrição tem o poder de agir nisso daí. Porque não tem outra coisa, gente, que a gente faça todos os dias que vai fazer o nosso corpo funcionar se não é a nutrição, tá? Não tem, é a nutrição, tá? E talvez lá no passado, quando não falaram isso para você, ou talvez quando você foi buscar aí um diagnóstico clínico convencional, tradicional, que não levava a saúde integrativa em conta, era porque você não tinha essa informação, tá? Então não se sinta, eu fiquei procurando errado, como... Não, gente. Eu também, quando eu tive lá o estopim, o problema nas mãos, eu também fui buscar a opinião médica, porque eu queria saber se não era algo muito, muito grave. Está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, até que virou assim um negócio, falei, não, isso aqui é nutricionalmente corrigido, é diagnóstico nutricional que precisa ser feito, não é diagnóstico médico, tá? Não que o diagnóstico médico não tenha tido relevância, mas a parte nutricional, gente, se não é associada ali, é usar remédio pro resto da vida. Então é corticoide, anti-inflamatório, antibiótico, eu não sei vocês, eu não quero isso pra mim, tá? Quanto mais eu conseguir, claro que se for de extrema importância, não tem outro caminho, beleza, tá? Mas para algo que não é, que eu consigo corrigir com aquilo que eu estou fazendo hoje, sem um peso nas costas, eu prefiro ir para esse caminho. Eu acredito que vocês também, tá? Por isso vocês estão aqui assistindo esse conteúdo. Dor muscular está associada à síndrome fúngica? A Helenice está perguntando. Pode estar associada porque você não está conseguindo recuperar a sua musculatura de alguma forma, tá? Agora, não sei se você está dizendo isso de exercício físico ou não. Se você faz exercício físico, é normal ter dor muscular, recuperou, acabou, tá? Mas se não está fazendo nada, isso é um sinal de processo, sim, inflamatório e que pode ter relação junto com outros sinais e sintomas, gente. Quando vocês forem me perguntar, eu sugiro que vocês coloquem 3 sinais e sintomas que vocês estão sentindo. Sheila, eu tô com isso, tô com isso, tô com isso, tá? Quando vocês tiverem dúvida do que está acontecendo. Mas isso na imersão, fiquem tranquilas, tranquilos, que a gente vai se aprofundar muito, muito mais, tá bem? Vai ser de forma mais direta. Aqui tem temas específicos, então eu vou direcionar para isso. Então eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Entra lá na imersão, se você ainda não faz parte disso, para você dar um grande salto, um grande passo para a sua terapia nutricional. Porque lá a gente vai conversar sobre os gatilhos que despertam a síndrome fúngica. Então, sabe esses sinais e sintomas persistentes? Há gatilhos que foram acionados. Então, para a gente desacionar esses gatilhos, você precisa saber em detalhes quais são aí da sua rotina, porque cada pessoa vai ter ali acionado gatilhos diferentes. Então, a gente precisa conversar em detalhes sobre isso. E claro que colocar um plano de ação nutricional em prática, tá? São datas, a gente precisa de datas. A gente já tá aí, hoje é o quê? Dia 15, né? 15 de janeiro. Já passaram-se 15 dias, tá? De 2021. Então, não vamos deixar passar mais tempo. Não vamos deixar para 2022. Não vamos deixar para 2022, tá? Por favor. Eu sugiro isso, que você não faça isso. Para você ter o melhor ano, tem que ter saúde, porque sem saúde a gente não realiza mais nada na nossa vida, né? Com a Covid e com tudo isso que está acontecendo, a gente tem cada vez aí mais e mais certeza do quanto a nossa saúde ela vale ouro. Ela vale ouro, tá bem? Então vamos com tudo, tá? Entra lá na nossa imersão, o link está no perfil. Quem está no grupo Melhor Ano vai receber áudios direcionados também por mim, tá? Que a gente vai conversar por lá. A Crisiane colocou, eu não conhecia a síndrome, muito obrigada por compartilhar. Eu sei, olha, Crisiane, muita gente não conhecia, apesar de ser um conteúdo antigo e de poucos profissionais terem a experiência nisso, porque virou moda só falar de bactéria, parece moda, né? Só é bactéria, né? Só é bactéria. Mas fungo, gente, faz um estrago danado. Danado, só a gente sabe, né? Quem está sentindo isso sabe. Bom, gente, um ótimo dia para vocês, um ótimo final de semana. Quem tiver com dúvidas, eu vou salvar essa live, pode comentar na live ou no último post, que eu procuro responder vocês, tá bem? E entra na imersão que começa aí no dia 26. E semana que vem tem aquecimento, como eu disse,
lives com profissionais também, serão lives minhas e com profissionais para vocês se inteirarem mais aí do processo do tratamento e da terapia nutricional aí de maneira certa, com esse objetivo. Ótimo dia para vocês!